Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Garotas Mortas da Selva Almada, pela Todavia. A Selva Almada é uma autora argentina e ela veio em 2018 para Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Esse livro Garotas Mortas foi publicado originalmente em 2014 e tem como mote principal a investigação dos casos de 3 garotas argentinas que foram assassinadas na década de 1980 e cujos casos ficaram sem solução. Em 1983, Maria Luísa, de 15 anos, saiu para trabalhar, desapareceu por alguns dias e teve seu corpo violentado, estrangulado e encontrado num terreno baldio. Em 1986, Andrea morreu apunhalada no coração em sua própria casa enquanto dormia. Seus pais estavam em casa e dormindo no seu próprio quarto quando o crime aconteceu. Em 1988, Sarita, de 20 anos, foi vista pela última vez quando saiu com seu amante. A sua ossada descarnada foi encontrada quase um ano depois. Esses 3 casos são contados logo nos 2 primeiros capítulos desse livro, com muitos mais detalhes do que esses que eu dei. Então nenhuma dessas informações é spoiler, tá? E nesse livro Garotas Mortas, a Selva Almada vai fazer o seu próprio processo de investigação. Ou seja, ela relata a sua experiência de investigação desses 3 casos. Mas não se enganem, não se trata de um relato frio e entediante. A autora nos leva por uma jornada interessante e misteriosa pelos caminhos que levaram as histórias dessas 3 moças. E de mais algumas. A maneira como a Selva Almada escreve e a maneira que ela estrutura o livro foi o que me encantou e foi o que me manteve presa à leitura. Com vítimas de idades diferentes e que viviam em províncias diversas dentro da Argentina, os 3 casos relatados são muito mais corriqueiros do que deveriam ser. Nós vemos todos os dias casos como esses em jornais, na televisão, e a narrativa da Almada consegue devolver para esses casos todo o peso que eles merecem, que eles têm. Porque quando a gente lê em jornal ou assiste na TV, a coisa fica banalizada de tanto que acontece. Ela não conta um de cada vez, ela vai entrelaçando habilmente os 3 casos entre si e também com a sua própria história. Só para vocês verem, eu marquei aqui com alguns post-its, tem rosa, laranja e azul. Cada um é algum aspecto da história de uma das 3 mulheres que eu mencionei. Então, vai variando mesmo ao longo da história. Ela fala de um, aí daqui a pouco ela fala do outro caso e assim vai construindo o livro. Aliás, a investigação da Selva Almada tem mais a ver com a sua descoberta do feminicídio, ou seja, de que existe essa cultura de matar mulheres por elas serem mulheres, do que com os casos que ela escolhe. Ou seja, teoricamente ela podia ter pegado outros casos para investigar. Ela escolheu esses meio que aleatoriamente por conta de como esses casos chegaram até ela. Por exemplo, um deles ela ouve no rádio quando ela ainda é adolescente. E aí aquilo fica fixo na cabeça dela, então ela vai atrás desse caso depois. Ou seja, é uma investigação não dos crimes, é uma investigação no sentido pessoal de busca por entendimento. A gente vê que ela está tentando entender por que acontecem feminicídios e o que dá para fazer a respeito disso. Ela não quer exatamente esclarecer os crimes, até porque ela não é policial, detetive, nem nada disso. Então quem for ler não espera uma resolução dos casos, porque não tem. E também não é uma abordagem neutra. A Selva Almada está completamente imersa nessas histórias. A maneira como o texto está estruturado e algumas informações contidas nele trazem reflexões importantes sobre o feminicídio, do tipo, por que acontece tanto? Por que isso é tão naturalizado, é considerado normal? E além disso, a Almada narra algumas situações pelas quais ela mesma passou e que poderiam ter culminado em violências terríveis e com as quais muitas mulheres se identificam. Eu arrisco dizer, todas as mulheres se identificam com alguma situação que poderia ter dado muito errado. A grande maioria das mulheres já sofreu uma situação similar. Ela narra, por exemplo, o caso de pegar uma carona na rua, na estrada, e o cara assediá-la. E ali ela se viu numa situação presa, não tinha muito o que fazer, ou ela cedia,
ou ela negava e arriscava sofrer violência do cara, né? Gente, isso é muito mais comum do que parece. Isso acontece toda hora. E é assustador ver o quanto essas violências são banalizadas, apesar de muito cruéis. O estilo da Selva Almada é direto, com uma pegada jornalística forte, é fluido e mistura narrativas em primeira pessoa, quando ela está falando de si, das suas próprias memórias, e em terceira pessoa, que é quando ela conta as histórias das 3 garotas mortas. Me lembrou um livro, Uma História Simples, da jornalista argentina Leila Guerriero, que foi uma das minhas melhores leituras de 2017. Eu achei um estilo parecido. A edição da Todavia está impecável. É o segundo livro que eu leio deles e eu não vi até agora nenhum erro de diagramação, de edição, de revisão. Então, em resumo, esse livro é um livro importante pelo tema e interessantíssimo pela abordagem. O assunto é pesado, extremamente incômodo e ainda assim eu fiquei presa na leitura. Fiquei curiosa para ler desde o primeiro capítulo até o final. E poucos livros têm conseguido fazer isso comigo ultimamente. A autora nos mostra aos poucos as peças dos 3 quebra-cabeças e apesar de ser um livro de não ficção, para mim teve uma pegada investigativa, que é instigante, que aparece muito nos livros policiais. E mesmo que muitos pontos permaneçam misteriosos após o final da leitura, foi uma leitura muito satisfatória e surpreendente para mim. Eu não esperava nada do livro, eu fui ler simplesmente porque a autora vinha para Flip, e eu me surpreendi positivamente, assim, gostei demais. Então, recomendo aí para quem curtiu o tema. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um comentário aí embaixo também. Se você quiser adquirir esse livro ou qualquer outro pela Amazon, utiliza o meu link que está no box de descrição. E comprando por esse link, eu recebo uma pequena comissão da Amazon pela venda e você não paga nada mais por isso, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada por terem assistido e tchau!